Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa segunda aula do nosso curso de Álgebra Linear para Computação, tudo bem? Bem, na aula passada, pessoal, nós começamos falando de matriz, né? Definimos o que seria uma matriz, vimos que seria um conjunto expresso numa forma de uma tabela, tá? E vimos alguns casos, né, de matrizes específicas, né? Apresentamos algumas matrizes específicas. Nessa nossa aula aqui, pessoal, nós já vamos falar de algumas operações com matrizes, tá? Então, o nosso objetivo é apresentar as operações elementares, tá? De matrizes, aplicar as propriedades das operações matriciais em cálculos com matrizes, tipos como construir uma nova matriz, e determinar a transposta de uma matriz. É nosso objetivo nesta aula, tudo bem? Bem, nesta aula nós vamos ver como construir novas matrizes, né, a partir de matrizes dadas, né? Isto será feito basicamente usando as propriedades, né, as operações de adição, multiplicação por um escalar e a multiplicação de matrizes, tá? Então, esse basicamente será o nosso objetivo nesta aula. Perfeito, pessoal. Então, a gente vai começar a nossa aula introduzindo logo com a primeira operação, tá? Que é a adição de matrizes. Bem, como a gente soma duas matrizes? Então, nós vamos supor que a gente tenha duas matrizes, a gente já viu como representar essas matrizes. Eu vou representar dessa forma, significa que os elementos delas são dados por A e J, onde I expressa a linha que o elemento está e J coluna, e a matriz B, B e J, tá? Igual a B e J. Ambas matrizes de ordem M por N, ou seja, M linha, N colunas, tá? Em K. Bem, a soma da matriz A com B é denotada por A mais B e é a matriz dada da seguinte maneira. Bem, olha só a regra que define os elementos da matriz A mais B. Você pega os elementos da matriz A e J e soma com o elemento correspondente da matriz B, que são os elementos B e J. Isso daqui, ó, viu? Para todo I e para todo J, tá? Lembrando que o I varia de 1 até M e o J variando de 1 até N, tá? Que a ordem da matriz é M por N. Então, pessoal, o que está dizendo? Olha, os elementos na posição na linha I e na coluna J, tá? Vai ser dado pela soma dos elementos da linha I coluna J da A mais o elemento da linha I coluna J da B. Então, é simples, é só somar os elementos correspondentes. Exemplo, tá? Imagine que você tem a matriz A aqui e a matriz B dada dessa forma. É óbvio, pessoal, que para a gente somar duas matrizes, essa matriz precisam ser tanto a A quanto a B precisam ser da mesma ordem, tá? Então, aqui você tem uma matriz, por exemplo, né, 2 por 3, né? Aqui também 2 por 3, tudo bem? E aí, ó, queremos determinar uma matriz C que é dada pela soma de A mais B. Como é que a gente determina, pessoal? Quais são os elementos, né, que vão compor cada lugarzinho aqui na nossa linha, na nossa coluna, tá? Então, por exemplo, na primeira linha e na primeira coluna, você vai pegar o elemento da primeira linha e primeira coluna da A e somar com o elemento da primeira linha e primeira coluna da B. Então, ó, 1 mais menos 2. O segundo, né? Ó, 2 mais 1, tá? Menos 3 mais 5. Então, você vai somando os elementos correspondentes da mesma posição. Ó. Na linha 2, coluna 1, soma com o elemento da linha 2, coluna 1. Então, vai ficar 3 mais 0. E aí, dessa maneira, você define quem é a matriz dada pela soma, tá bom? Então, acredito que já deu para entender, né? Então, outro exemplo aqui. Suponha que a gente tem agora essas duas matrizes, tá? Então, se você analisar aqui, essa soma dessas matrizes não estão definida, né? Não vai estar definida. Por quê, pessoal? Porque observe que na primeira matriz, a ordem da matriz é 2 por 3, tá? 2 linhas e 3 colunas. Mas aqui é uma matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Eu acabei de comentar que a ordem precisa ser a mesma, né? Então, como ela não tem a mesma ordem, então a gente não consegue somar, né, essas duas matrizes. Então, não está definida. Uma pergunta interessante, pessoal, seria a seguinte:
E se tivermos, por exemplo, A mais B mais C, que tivéssemos a soma de 3 matrizes em vez de 2? É simples, né, pessoal? Como é que a gente faz? A gente efetua... como a gente efetua a soma? A pergunta é, e se a gente tiver a soma de 3 matrizes, como nós efetuamos a soma? É simples, você vai somar primeiro duas e depois soma com a outra, né? Porque a soma de A mais B, por exemplo, daria uma nova matriz D. Aí você pega essa matriz D e soma com a C. Aí você tem o resultado. Então você pode somar primeiro a A mais B, depois somar com a C. Ou então deixar a A parada aqui, somar primeiro a B mais C, depois somar o resultado com a A, tá? Então, só fazer uma adaptaçãozinha. Agora, só para comentar, tá? Para comentar, eu quero que você pense em quais propriedades a adição tem, por exemplo, assim, né? Bem, primeiro, depois você pode dar uma pesquisada aí, né? Muito importante, essas propriedades vão ser usadas no decorrer do curso, mas dá para você encontrar facilmente aí nos livros, nos PDFs disponíveis, tá? Então, por exemplo, a nossa soma de matrizes, ela é associativa. Ser associativa é exatamente isso daqui, pessoal. Então, eu tenho 3 matrizes, né? Então, se eu somar primeiro A depois, com B, depois somar com C, é a mesma coisa se eu somar primeiro B mais C, depois somar com A. Então, basicamente, associativa é isso. Comutativa, pessoal. Comutativa é basicamente isso daqui, ó. Somar A mais B é a mesma coisa que somar B mais A, tá? Então, a ordem que a gente soma não interessa. A existência do elemento neutro, pessoal. Então, existe um elemento neutro. Basicamente, quem é o elemento neutro da soma? É simplesmente você somar A com a matriz nula, tá? Então, por exemplo, soma a matriz O, onde essa O, quem é a matriz O? Desculpa, quem é a matriz O, pessoal? É essa matriz aqui, ó. Por exemplo, matriz O, vou colocar só assim. Matriz O seria essa matriz tudo nula, tá? Então, esse é o elemento neutro, que somar com a matriz nula dá a própria matriz. E o elemento oposto é, por exemplo, você pegar, você tem uma matriz A, e aí você meio que soma com uma matriz onde, quando você somar com ela, por exemplo, uma outra matriz B aqui, isso daqui dá o elemento neutro. Então, significa que essa é oposta dessa, tá? Eu tô colocando zero, mas não é o zero do corpo, é o zero matriz, tá? Tudo bem? Perfeito, então a gente tem essas propriedades. Agora, pessoal, a gente vai falar de uma outra operação. A gente já falou da adição, vamos falar da multiplicação de uma matriz por um escalar. Então, bem, pessoal, é bem simples. A gente vai pegar uma matriz no espaço das matrizes de ordem m por n, tá? E aí a gente vai tomar um escalar, que eu estou chamando de Kzinho aqui, no corpo. E a gente já sabe que esse corpo pode ser o número de reais ou os complexos, tá? Então, o produto de uma matriz por um escalar é a matriz denotada da seguinte forma. O escalar é K, a matriz é A, então a gente vai denotar por KA, tá? Obtida pela multiplicação do escalar, multiplicação de cada elemento de A pelo escalar K. Então, como é que a gente obtém a matriz KA, né? Que é a multiplicação do escalar pela matriz. Basta você pegar o escalar e multiplicar cada elemento da matriz, tá? Então, ó, por exemplo, você tem uma matriz A aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Uma matriz 2 por 2. E aí eu pego um escalar. Imagine que o meu escalar seja 2, é um número. Um escalar é um número. Então, o que seria a matriz 2A, por exemplo? Então, multiplicação da matriz por A. É simples, basta eu pegar o 2, que é o escalar, e multiplicar cada elemento da matriz A por 2. Então, vai ficar, ó, primeiro elemento, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, eu peguei cada elemento daqui e multipliquei por 2. Então, essa, para mim, é a matriz 2A. Tá? Se fosse 3, pegaria cada elemento daqui e multiplicaria por 3. Se fosse 1000, pegaria cada elemento daqui e multiplicaria por 1000. Então, dessa forma, a gente define a multiplicação por escalar. E essa multiplicação por escalar, ela vai trazer também algumas propriedades, tá? Por exemplo, se tem uma matriz, duas matrizes, né, do espaço das matrizes de ordem m por n, e suponha que você tenha também escalares K1 e K2, tá? Então, quais seriam as propriedades que a gente vai ter? Imagine, se você pega K1, que é um escalar, e multiplica pela soma de A mais B, é a mesma coisa que você fazer o K1, né? K1
A mais K1B. É uma espécie de distributiva com relação à soma, né? Então, observe. A soma de matrizes. Distributiva com relação à soma de matrizes. Tem a soma de duas matrizes, o escalar pode ser multiplicado aqui, tá? Em ambas elas. E aqui seria uma espécie de distributiva com relação à soma dos escalares, né? Imagina que você tenha K1 mais K2 vezes uma matriz A, escalar uma matriz A. Então, você também pode ter a matriz A meio que ela se distribui aqui para essa soma, tá? Então, é K1A mais K2A. E aqui é uma espécie de associativa, né, com relação ao produto. Então, imagina que você tem um produto de dois escalares multiplicando a matriz A. Então, multiplicar primeiro os escalares e depois multiplicar a A é a mesma coisa que você multiplicar primeiro, por exemplo, conserva o primeiro escalar, multiplica o K2 pela A e depois o resultado você multiplica pelo escalar K1. Assim também como você poderia fazer assim, né? Deixa o K2 parado, multiplica primeiro o K1 pela A, tá? Então, são propriedades de uma espécie distributiva com relação ao produto. E quem seria o elemento neutro da multiplicação por escalar é o 1, tá? Porque, por exemplo, você tem uma matriz A igual a 2, 3, 4, 5, por exemplo. Quando você multiplica essa por 1, você vai pegar o 1 e multiplicar cada elemento daqui por 1, né? Então, quando você multiplicar cada elemento por 1, vai continuar sendo os mesmos números. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação por escalar, tá? Então, temos essas propriedades. E agora, pessoal, a gente vai entrar numa propriedade, né? Que a gente vai tentar introduzir agora uma outra propriedade, que é a questão da multiplicação de matrizes, tá bom? Mas antes disso, a gente vai entender um pouco sobre o produto de linha por coluna, tá? Então, como é que a gente faz isso? Antes de darmos a definição de produto de matrizes, vamos definir o produto de uma linha por uma coluna, tá? Então, imagina que você tenha duas matrizes. Então, observe, tem duas matrizes aqui, a primeira M por N e a segunda N por P. Então, observe aqui que você já tem que o número de coluna dessas é o número de linha dessas, tá? Ó, número de linha aqui, primeira linha, segunda aqui é coluna. Então, o número de coluna da A é o número de linha da B. Então, tá aqui a matriz dada de uma forma geral, tá? A1, A12, A1N, A21, vai embora até o AMN. E aqui a matriz B, B1, B12, B1P, né? Então, aqui uma matriz N por P, tá? P colunas e N linhas. E aí eu quero saber o seguinte, pessoal. Como eu faço a multiplicação de alguma linha da matriz A por alguma linha da matriz B? Então, ó, suponha que você pegue a iésima linha da A. Então, pega a iésima linha da A. Vou representar essa iésima linha da A por Li de A. Então, se eu estou pegando a iésima linha, por exemplo, a iésima estaria bem por aqui, por exemplo. Então, estou na linha I. Então, AI1, né? AI2, vai embora até o AIN, tá? AIN. Então, tá aqui, ó. AI1, AI2, AI3, vai embora até o AIN. E aí, eu pego também a jésima coluna da B. Então, imagina que eu peguei, imagina que a jésima tá bem aqui, a coluna J, né? Então, eu teria bem aqui, por exemplo, B1J, B2J, vai embora, né? Até o BNJ, tá? Então, aqui tá a minha coluna J, tá? Então, eu peguei uma linha e uma coluna. Então, observe o seguinte, né? Que por isso que a gente pede que por que a gente exige que o número de linha dessa daqui seja exatamente o número de... Quer dizer, o número de colunas dessa daqui seja exatamente o número de linhas dessa daqui. Porque eu quero definir a multiplicação da linha I pela coluna J. Então, eu quero fazer LI vezes CJ, né? Que é a linha I pela coluna J. Como é que eu defino, pessoal? É simples, ó. Eu pego o primeiro elemento daqui e multiplico pelo primeiro daqui. Aí, somo com o segundo por esse segundo. O terceiro com o terceiro. Reticência, vou somando até o último com o último. Então, como é que eu defino o produto de uma linha por uma coluna, pessoal? Eu pego, né, os termos correspondentes e vou multiplicando, somando.
E é por isso que aqui tem que ter exatamente o número de coluna dessa, tem que ser exatamente o número de linha dessa, para não ficar nenhum sobrando. Dessa forma que a multiplicação fica bem definida, porque se aqui tem 3, daqui também tem 3. Então, vai se dar 3 somas, 3 multiplicação aqui somando, né? Então, deu para entender como é que a gente define a multiplicação de uma linha por uma coluna, né? Então, eu pego o primeiro, multiplico o primeiro, somo com o segundo, multiplicado pelo segundo, somo com o terceiro, multiplicado pelo terceiro. Vou somando até o último, multiplicado pelo último. Então, tá aqui, ó. É isso que eu escrevi aqui embaixo. AI1 vezes B1J, tá aqui, ó. AI1 vezes B1J, tá? Então, é dessa maneira. Então, só um exemplo. Imagine que a gente tem a linha de uma matriz A. A primeira linha é 2, 3, 5. E a coluna 1 da matriz B é menos 1, 2, 7. Ó, mesmo número de elementos. Aí eu quero a multiplicação. Como é que a gente viu, pessoal? É simples, ó. O elemento A11, A12, A13, né? A11 vai multiplicar o A11, o B11 daqui. O A12 vai multiplicar o A21 daqui, né? O B1, porque esse aqui é B, desculpa. O A13 vai multiplicar o B31. Então, ó, esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse. E aí é só fazer a multiplicação e somar. Então, como eu fiz aqui, 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 2, mais 5 vezes 7, que dá 39. Então, acredito que já deu para entender. Por que eu trouxe essa definição, pessoal? Porque a multiplicação de matrizes, ela usa intrinsecamente essa propriedade aí acima para a gente definir os elementos da matriz, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Imagine que eu tenha duas matrizes, A, definida como A e J, B, cujos elementos são os B e J, tá? Matrizes sendo A de ordem M por P e B de ordem P por N. Novamente, não observe que a gente já está pedindo que o número de coluna dessa seja exatamente o número de linha dessa. Exatamente para ficar bem definido aquilo lá, tá? O produto de A por B é a matriz cujos elementos são C e J de ordem M por N. Então, observe logo a ordem da matriz produto. Ela pega o primeiro daqui e o último daqui. Então, a ordem é M por N, tá? Onde cada elemento dessa matriz produto C e J é dado da seguinte forma. Eu vou pegar, ou seja, o meu C e J, ele é dado pelo produto da linha I pela coluna J. Então, por exemplo, eu pego C11, que é o primeiro elemento da matriz produto. Então, como é que vai definir esse C1? É simples, ó. Ele vai ser dado pelo produto da linha 1 da A pela coluna 1 da B. E, ou seja, a gente vai ter que ficar fazendo essa operação aqui, que eu acabei de fazer aqui acima, recorrentemente, porque se uma matriz é 3 por 3, significa que ela tem 9 elementos. Então, eu teria que fazer isso daqui, essa multiplicação da linha pela coluna 9 vezes, né? Então, é dessa maneira, ó. O elemento C e J vai ser a multiplicação da linha I pela coluna J. Então, em outras palavras, pessoal, a nossa matriz produto, ela vai ser dada dessa forma. Tem a matriz A, a matriz B, a produto vai ser, quem é o primeiro elemento da matriz? A linha 1, coluna 1, né? Aqui é o elemento que está na linha 1, coluna 2. Então, ó, multiplicação da linha 1 pela coluna 2. Multiplicação da linha 1 pela coluna N, né? Aí eu vou fazendo, eu vou para a segunda linha. Linha 2 agora, ó, linha 2, coluna 1. Então, é esse produto aqui. Observe que a gente tem que ficar fazendo multiplicação da linha pela coluna, dependendo da ordem da nossa matriz, muitas vezes, tá? Então, a nossa matriz produto é dada dessa forma, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo para ficar bem claro. Então, olha, observe. Aqui eu tenho uma matriz A, que ela é uma matriz 2 por 3, tá? E eu tenho uma matriz 3 por 3. E aí, você observa logo, ó. Número de coluna dessas, que é 3, precisa ser exatamente o número de linha dessas, que é 3. Então, perfeito. Tá dentro do nosso, tá dentro do nosso critério, tudo bem? Perfeito. Então, como é que a gente faz? O nosso primeiro elemento dessa matriz produto, como ele é definido, pessoal? Ele é definido pelo produto entre a linha 1, né? Linha 1 dessa, só colocar aqui para vocês enxergarem bacana, pela coluna 1 daqui, tá?
Então, quando a gente multiplicar aqui, ó, vai ficar 1 vezes menos 2, 2 vezes 0, menos 3 vezes 5. Isso aqui vai formar o primeiro elemento da matriz. Agora, quem seria o nosso segundo elemento? Que seria esse daqui? Seria, tá na linha 1, coluna 2. Então, agora a gente vai pegar esse cara aqui, a linha 1, e multiplicar pela coluna 2. Então, vai ficar 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, mais menos 3 vezes menos 4. Isso vai formar o elemento. Vamos para o terceiro elemento da matriz produto. Qual seria? Esse elemento aqui está na linha 1, coluna 3. Então, ó, linha 1, coluna 3. Tudo bem? Coluna 3. Então, agora a gente multiplica os elementos que estão na linha 1 pela coluna 3. Então, vai ficar 1 vezes 0, mais 2 vezes 0, menos 3 vezes 0, que dá 0. Eu coloquei direto. Aí, agora você teria que ir para a segunda, para o cara que está aqui. Agora é linha 2, ó. Linha 2, né? Os elementos que estão na linha 2 pela coluna 1, né? Que é o cara que está bem aqui, coluna 1. Então, multiplica por esse. E aí, fazendo essa multiplicação aqui, você obtém esse elemento. Aí, é a mesma coisa para cá. Linha 1, 2, coluna 2, multiplicaria com esse. Aí, você vai fazendo isso daí. Então, aí é só fazer a multiplicação. Tá? Então, ó, fica 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes menos 5, que dá menos 17. Aqui vai dar 19, aqui dá 0. Aqui, essa soma aqui vai dar menos 6, né? Essa aqui, 0, 0, aqui dá menos 6. Aqui vai dar 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 3, 12, então dá 15, mais 0 vezes isso daqui dá 0, então vai dar 15, 0. Então, tá aqui a matriz produto, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como a gente obter a matriz produto, tá? Perfeito. O produto de uma matriz M por N, por uma matriz BR por S, tá? Só é possível se N for igual a R nesse caso, tá? Porque é o que eu tô falando sempre, né? O número de coluna dessa precisa ser igual ao número de linha dessa, tá? Senão não é possível a matriz. E o que eu falei mais adiante, né? A ordem dessa matriz produto vai ser M por S, nesse caso aqui, tá? Ou seja, você pega o primeiro daqui, né? Ó, o primeiro e o último daqui. Então, a ordem é M por S. Então, você olhando, você já sabe a ordem e já sabe se é possível o produto, tá? Bem, eu trago um teorema, pessoal, que diz o seguinte: seja A, B e C matrizes. O produto de matrizes, desde que sejam possíveis, as operações apresentam as seguintes propriedades. Bem, quando você multiplica a matriz A pela identidade, essa I aqui significa para mim identidade, é a mesma coisa que a identidade multiplicada pela A, que dá A. Então, o produto de uma matriz pela identidade dá a própria A, ou o produto da identidade pela A também dá A, tá? O produto de A mais B por C é AC mais BC. Então, vale uma espécie distributiva aqui, tá? A mesma coisa se tanto pelas... Aqui, no caso, era uma distributiva pela direita, né? Aqui uma distributiva pela esquerda, tá? Então, vale essa distributiva. Agora, pessoal, observe que o produto de matrizes não é comutativo perante a multiplicação. Então, multiplicar A com B é diferente de multiplicar B com A, tá? Então, fica atento nisso daí. E o produto da matriz nula pela A é a mesma coisa de que a A pela nula que dá a nula, tá? Então, observe que aqui, pessoal, eu estou usando CIOC, não vão confundir isso com zero, é a matriz nula, tá? E aí também, uma outra coisa aqui, né? Quando você está multiplicando A com B, depois multiplicando com C, é a mesma coisa que você multiplicar A e depois B com C, tá? Vale essa propriedade. E quando você calcula a inversa, né, da matriz produto, meio que inverte aqui, ó. É a mesma coisa que B inversa, A inversa. Então, é o produto da B inversa com a A inversa. Então, observe que aqui você tem AB inversa. Então, aqui eu teria que primeiro calcular o produto, depois calcular a inversa. Aqui eu tenho o produto das inversas, mas aqui, ó, observe que troca a ordem, né? Aqui é A vezes B, aqui é B vezes A, inversa, tá? Perfeito, pessoal.
Vamos falar ainda, pessoal, de uma outra propriedadezinha, que a gente poderia considerar como se fosse uma espécie de consequência da multiplicação de matrizes, né, que é a potência de matrizes. Então, o que seria uma potência de matriz? É análogo como a gente define para os conjuntos de números reais, né? O que seria uma potência? Seria se você pegar aquele fator e multiplicar por ele mesmo quantas vezes você quisesse, né? No caso, se você tem uma matriz A e toma um número natural, né, um número inteiro positivo, K, aí o que seria A elevado a K, né, que seria a potência de A, a potência K de A, né? Significa que eu vou pegar a matriz A e multiplicar por ela mesma quantas vezes? K vezes, tá? Então, eu vou fazer A vezes A vezes A, K fatores, né? Também define que, a gente conjectura, né? A gente define que a potência de A elevado a zero dá identidade, tá? O A elevado a zero é a identidade. Essa é uma conjectura. Perfeito, pessoal. Aí observe que quando a gente for calcular essas potências sucessivas de uma matriz, pessoal, podem ocorrer alguns casos especiais, né? Quais seriam esses casos especiais? Em alguns casos, pessoal, quando você multiplica A por ela mesma, a A elevado a K pode dar a própria A em algum K. Imagina que eu multipliquei a A pela A, tá? Aí deu, sei lá, uma matriz C. Aí multiplica a A de novo, mais uma vez. E aí volta para A. Isso pode ocorrer, entendeu? Pode ocorrer. E aí, nesse caso, a gente vai acabar dizendo que essa matriz A, ela é periódica, tá? E o período dela é o menor inteiro P para o qual a P é igual a A. Então, por exemplo, aqui, ó, na segunda vez que multipliquei, não deu ainda, mas na terceira já deu, que seria 3, né? A potência 3. E aí, tipo, eu poderia dizer que ia multiplicando de novo, né? Ia multiplicando de novo. E aí eu ia acabar vendo que, no 6 deu, no 9 deu. Então, o período seria 3, né? É o menor inteiro quando já se torna possível você ter essa igualdade, tá? Perfeito. E particularmente, pessoal, se esse inteiro, né, for, esse inteiro P aqui que eu peguei for 2, a matriz é chamada de idempotente, tá? Então, o que seria uma matriz idempotente? É uma matriz onde A vezes A dá a A, né? Então, nesse caso aqui é uma matriz periódica, né, cujo período é 2, tá? E se esse pode ocorrer também da matriz A elevada à potência K dar nula, tá? Para algum K natural. Neste caso, dizemos que a matriz vai ser nilpotente, tá? Quando multiplica ela mesma, K vezes, né? Imagina que deu 3 vezes, deu 0. Deu uma matriz nula. Então, a gente diz que ela é nilpotente, tá? Só um exemplo, pessoal. Observe que eu tenho a matriz A, uma matriz 2 por 2, né? E tenho uma matriz aqui também 2 por 2, B, né? 2 por 2. Essas matrizes são idempotentes. Por quê, pessoal? Observe. Eu não fiz a continha aqui, mas faça essa continha aí, pessoal. É fácil, eu já ensinei como multiplicar. Multiplique a A por ela mesma, tá? Então, você vai perceber que vai dar a própria A, tá? E aí, quando você fazer isso, você vai ver que elas são idempotentes, desculpa. E essa matriz C é que ela é nilpotente de índice 2. Então, está dizendo que quando eu multiplicar a C por ela mesmo, vai dar a nula, tá? Tente fazer essa conta aí, não é difícil, tá? Pega a linha daqui, multiplica, tu vai multiplicar ela mesmo por ela. Ela por ela mesma, então vai ficar 5 menos 1, 25, menos 5, vezes 5 menos 1, 25, menos 5, tá? Então, por exemplo, aqui vai ficar, ó, primeiro elemento, linha 1, coluna 1, então vai ficar 5 vezes 5, 25, menos 1 vezes 25, então vai ficar menos 25, tá? Agora, linha 1, coluna 2, vai ficar 5 vezes menos 1, que dá menos 5, menos 1 vezes menos 5, que dá mais 5. Já deu pra ver, né? Vai ficar, ó, 0, 0, vai zerar, tá? Então, ela vai ser nilpotente, tá? Pra gente não demorar muito no nosso vídeo, que já está ficando um pouquinho longo, acredito, vamos falar agora da uma transposta de uma matriz, tá? Bem, o que seria uma transposta, pessoal? Imagine que você tem uma matriz A, né? A e J, de ordem M por N. A transposta de A, que a gente vai acabar denotando dessa forma, AT aqui em cima, que significa A transposto, é uma matriz A e J,
é a matriz N por M, onde, acredito que eu acabei colocando aqui, né? É uma matriz tá certo, desculpa. É que eu não estava vendo esse risquinho aqui em cima, tá? Esse risquinho aqui faz parte do nosso... olha, os elementos da matriz é A', e J, tá? A', e J, aqui é A e J. Então, é uma matriz, observe logo a ordem. A matriz A é de ordem N por N, tá? E a matriz transposta é N por M. Então, observe que meio que muda aqui, tá? Aqui o número de linhas dessa é o número de coluna dessa, e o número de coluna dessa é o número de linha dessas, tá? Onde? Quem é a linha IJ? A linha IJ é o AJI. Então, observe comigo o que aconteceu, pessoal. Por exemplo, você pega o A12, né? Uma matriz transposta. O A12, o A'12 vai ser o A21, tá? O A21. O A, por exemplo, linha 3, 1, é o A13, tá? Então, meio que é definida dessa forma, meio que inverte aqui. De forma bem resumida, bem direta, pessoal. É simples, tá? Por exemplo, você tem uma matriz A, uma matriz, por exemplo, aqui 2 por 3, né? 2 por 3. Para você calcular a transposta, é bem direto, pessoal. Basta você pegar a linha dessa e colocar como coluna dessa. Então, observe aqui, ó. A primeira linha aqui, ó. Essa linha aqui vem como coluna para cá, da transposta, tá? Linha da A vem como coluna da transposta. A segunda linha vem como a segunda coluna. Então, dessa forma, é por isso que muda, né? Isso aqui é 2 por 3, aqui vai ser 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, a transposta é simplesmente assim, tá? Perfeito, pessoal. E tem um teorema aqui, que eu trouxe como teorema, mas na verdade são as propriedades da transposta, tá? As propriedades da transposta, que diz o seguinte, ó, a transposta da transposta é a própria A. É verdade, né? Aqui tu tem a A transposta. Então, se tu pega a transposta dessa A transposta, a linha vai virar coluna. Então, vai ficar aqui a primeira coluna vira linha vira coluna, tanto faz. Então, ó, essa aqui vem como linha para cá. 2, 1, 4. E a segunda coluna vem como linha para cá. 4, 0, 2, tá? Então, a transposta da transposta é a própria A, tá? Volta para A, tá? A soma A transposto mais B transposto é A mais B transposto, tá? Então, A mais B transposto é A transposto mais B transposto. Alfa A transposto é alfa A transposto. E o produto a transposta do produto é o produto das transpostas, tá? Então, vale, tá? E para a gente fazer um exemplo para brincar com essas coisinhas, vamos considerar duas matrizes A e B, tá? Ambas 2 por 2. E aí, o que seria a A transposta aqui, ó? Linha, coluna, né? Linha vira coluna. Linha vira coluna. Então, tá aqui a A transposta. Quem é a B transposta? Linha vira coluna. 5, 1, 5, 1. 2, 0, 2, 0. Vira coluna. Então, tá aqui a B transposto. Agora, vamos brincar com aquelas propriedades aqui, ó. Tá? Ó. Quem seria a transposta da A transposta? Então, ó, tá aqui a A transposta. Então, agora eu quero calcular a A transposta. Então, é essa transposta. Então, linha vira coluna. Linha vira colunas. Então, 1, 3, vem pra cá, 1, 3, né? Como coluna. 0, 2, vem pra cá, 0, 2. Só que 1, 3, 0, 2 é a própria A, né? Tá aqui, própria A. Então, a transposta da transposta é a A, primeira propriedade, tá? A segunda propriedade, pessoal, eu já sei aqui, ó, já calculei quem é a A transposta e quem é a B transposta. E quem seria a soma da A transposta mais B transposta? A gente sabe somar duas matrizes, né? Esse com esse dá 6, 5, 0 mais 1 dá 1, 2 mais 0 dá 2. Então, tá aqui A transposto mais B transposto. 6, 5, 1, 2, tá? Agora, por outro lado, o que seria a soma da A mais B? Então, primeiro soma A mais B aqui, ó. 1 mais 5, 6. 0 mais 1 dá 1. 3 mais 2 dá 5. 2 mais 0 dá 2. Então, tá aqui, ó, A mais B. 6, 1, 5, 2. E o que seria A mais B transposto? Tá aqui a matriz A mais B. A transposta dessa matriz
porque tá a linha vira coluna, então vai ficar 6, 1, 5, 2, né? Que aí você observa que é exatamente o que a gente obteve bem aqui, né? Essa daqui é exatamente essa daqui. Então, você pode garantir que A mais B transposto é igual a A transposto mais B transposto, tá? E a última propriedade, imagina, toma alfa igual a 2, né? Então, que seria alfa transposto? Que seria, no caso, tomando alfa igual a 2, então seria 2 vezes a transposta. A gente já calculou aqui em cima que a transposta é essa daqui. Então, quando multiplicar o escalar por essa matriz, vai ficar a multiplicação de cada elemento por 2. Vai ficar 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4. Então, alfa A transposto dá isso. Agora, o que seria alfa A, né? Por outro lado. Alfa A seria você multiplicar A por 2. Então, vai ficar 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 3 que dá 6, 2 vezes 2 que dá 4. Agora, o que seria a alfa A transposta? Tá aqui a alfa A, pega a transposta dela, porque a linha aqui vira coluna. Então, vai ficar a primeira linha que é 2, 0, vira coluna 2, 0. A segunda linha que é 6, 4, vira coluna 6, 4. Então, tá aqui 2, 0, 6, 4. Aí você observa que vai essa igualdade aqui, né? Alfa A transposta igual a alfa A transposta igual a alfa A transposta, tá? E a última desigualdade, a última aí você dá uma brincada com ela. E só pra gente finalizar nossa aula, eu trago uma definição de matriz simétrica, tá? A gente até viu que seria uma matriz simétrica na aula passada, né? Mas aqui a gente pode definir a simétrica através da transposta, né? Uma matriz A é dita simétrica se a transposta de A coincide com a própria A. Então, ó, dizer que a matriz é simétrica significa que A é igual a A transposto, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Ficou até um vídeo maior um pouquinho do que eu queria, mas tá bom, tá? Até a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer coisa, mandem mensagem. E desculpe também pelo barulho, pessoal, que esses dias eu tô gravando em casa, porque a UFPA, esse bandeiramento vermelho, né? A gente tá sendo impossibilitado de gravar no laboratório. Aqui, infelizmente, é um local que faz muito barulho, tá? Passa muito carro e aí vocês vão ficar ouvindo esses sons aí no fundo. Mas eu acredito que dá para escutar e dá pra gente levar também, tá? Então, até a próxima. Eu espero que vocês tenham entendido.